A morte de cada homem me diminui, porque eu faço parte da humanidade. Eis porque nunca pergunto por quem dobram os sinos. É por mim. Essa frase não é minha, essa é a frase do poeta inglês John Donne, poeta do século XVI, que tinha uma linguagem muito humanista, quando falava da necessidade da integração de todos os seres humanos, porque todos nós pertencemos à mesma raça, a raça humana. E especialmente usei essa frase para relatar a morte do primeiro amazonense. O nome dele é Geraldo Sávio da Silva, 49 anos, de Oriximiná. Morreu porque era portador de hipertensão arterial e é um dos complicadores para quem adquire o Covid-19. Bem, a morte do amazonense acontece no mesmo momento em que houve a fala do nosso presidente, novamente contrariando a comunidade científica local e do mundo, novamente minimiza o coronavírus, rebaixando inclusive agora a categoria de resfriadinho. Eu tenho certas dúvidas em relação a essa autoconfiança do presidente, mesmo porque se tem notícias que ele não revelou o resultado dos seus exames. Como quase praticamente toda a equipe dele que foi aos Estados Unidos contraiu o vírus, e ele não, resta a dúvida que ele pode ter contraído, que ele pode ter sido curado, né? Que ele pode ter contraído, que o vírus tenha desenvolvido nele a forma mais branda. Se isso realmente for verdade, isso vai demonstrar o pouco apreço que tem em relação à vida do outro. Porque enquanto cada um de nós tem receio de contrair o vírus, se eu já passei e posso me considerar imune, a única coisa correta a dizer é revelar que realmente estou imune e partir de alguma forma para o fronte de batalha, ir para os hospitais, ir para onde realmente precisam de mim, para que eu possa colocar minha força de trabalho, minha inteligência, para ajudar aqueles que nesse momento estão precisando, ou até mesmo tirar pessoas que podem ter a forma mais grave da doença da linha de frente e colocar as pessoas que agora estão imunes. Bem, essa é a minha percepção. A fala do presidente ontem, onde ele demonstra novamente que não tem apreço pela vida humana. Mas eu não quero ficar somente nessa especulação, isso é uma especulação, eu posso estar errado, ele pode não ter adquirido a doença e ele esteja realmente em cima desse salto alto, porque ele quer fazer o jogo duplo. Porque também acabo de ver o pronunciamento do ministro da Saúde, onde, diferentemente do que foi dito ontem pelo presidente, ele coloca panos quentes e coloca novamente a linguagem que nós deveríamos ter ouvido ontem do presidente. Uma linguagem que devemos ter calma, sim, a respeito de tudo que está fazendo e trabalhar caso a caso, dependendo da gravidade de cada região, isso é muito plausível. Agora, nesse momento, a situação mais crítica é de São Paulo, então por isso que não tem que haver nenhum desgaste com o governador de São Paulo, com o prefeito de São Paulo. Todas as medidas que estão sendo tomadas por eles, tanto pelo governador quanto pelo prefeito, elas estão seguindo o protocolo que foram feitas pelas cidades que se prepararam para o grande surto que vai surgir daqui a praticamente 2 semanas, com um aumento brutal da quantidade de pessoas necessitando de auxílio médico e que tenha que haver uma triagem efetiva para saber quem realmente vai precisar de UTI e aqueles que vão precisar de outros tratamentos que não envolvem a UTI. E isso é muito claro. O grande problema é quando se extrapola a quantidade de leitos de doentes graves, quando o número de casos de doentes graves ultrapassa a capacidade de UTIs disponível com respiradores. O que o governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo estão fazendo é preparando hospitais de campanha para receber possíveis pessoas infectadas que não podem ir para os hospitais comuns, que são os hospitais que já estão atendendo outros tipos de doenças, as doenças comuns que vão acontecer, que iriam acontecer com essa grave crise do coronavírus ou não. As pessoas vão continuar tendo crise de apendicite, as pessoas vão continuar tendo ataque cardíaco, as pessoas vão continuar tendo acidentes domésticos de trânsito e vão precisar de atendimento, que não podem ser misturados com pacientes que agora vão precisar de atendimento médico exclusivo para coronavírus. Misturar agora será colocar pessoas com acometimento
de outros tipos de necessidades que talvez por causa desse acometimento estejam imunossuprimidas, têm contato com um vírus que pode ser letal. Então era essa necessidade de separá-los, colocar gente que tem um tipo de necessidade especial, de gravidade, daqueles que estão em estado não muito grave e grave de coronavírus, sejam separados em hospitais. Isso tem que ser feito por todos os governos dos estados, saber fazer essa separação. O que o ministro da Saúde fez foi justamente explicar e também falar de forma muito franca e muito esclarecedora a questão logística que envolve também a paralisação total de cidades, certo? Não há como parar totalmente a cidade, porque é necessário que, para que haja um mínimo de abertura para a circulação de pessoas, dos transportes públicos, pessoas que realmente precisam sair de casa, aquelas pessoas que vão para o trabalho em serviços essenciais, e também continuar com a malha aérea, rodoviárias, estradas abertas, também para que se possam passar produtos e mercadorias e medicamentos, equipamentos médicos para suprir as necessidades das cidades. Nisso tudo, lógico que a fala do presidente ontem, ela poderia ser a fala do ministro hoje, colocando para nós a necessidade de uma união. Mas o que a gente vê é o contrário. Ele se coloca em confronto com os governadores, se coloca numa luta ideológica, antecipando a disputa eleitoral de 2022, no momento em que se não devia pensar nisso. O momento é de pensar na saúde de todos os brasileiros, esquecer as ideologias, abraçar, abrir os braços e tentar ser o que se poderia considerar como o pai da nação. Nós precisamos de alguém que possa olhar para todos os brasileiros, não alguém que esteja falando somente para uma claque, falando para um secto, alguém que esteja voltado somente para agradar uma plateia. Precisamos de alguém que fale para os brasileiros, que fale para os brasileiros que têm problema de diabetes, problema de pressão alta, que estão em tratamento de câncer, que tenham aquela idade, aqueles maiores de 60 anos, e por isso temem que o vírus possa ser mais letal a eles que aqueles mais jovens. Olha, se a atleta realmente fosse imune a esse vírus, não teriam sido canceladas as Olimpíadas deste ano. E isso demonstra que quando os governos olham para as suas necessidades econômicas e olham para a necessidade do seu povo, a necessidade do seu povo está acima das necessidades econômicas. E o governante mais sábio consegue mitigar as duas coisas, mas se tiver uma necessidade premente, a necessidade humana, social é a maior. Eu poderia falar bastante a respeito disso, falar sobre questões econômicas envolvidas nisso. Vou deixar isso para um próximo caso e eu vou voltar novamente a falar sobre a necessidade de isolamento social. Eu vinha pensando como é que eu poderia abordar isso e resolvi construir o seguinte modelo mental, porque talvez nós estejamos mais acostumados a esse modelo, que é pensar na dengue. Vamos fazer uma comparação entre a dengue e o coronavírus. Quando se fala na necessidade de isolamento social. Vocês lembram que na dengue, o que se falava? O que se diz na dengue? Olha, a gente precisa eliminar o mosquito, certo? Vamos eliminar os criadouros, vamos jogar DTFO no mar, vamos matar o mosquito, certo? Vamos matar o mosquito. Por que a gente vai matar o mosquito? Porque o mosquito é o vetor da doença. Ele pica o indivíduo doente, voa, vai picar um indivíduo são e assim transmitir a dengue. Então, lógico que numa situação como essa, você tem que eliminar o mosquito, você tem que matar o mosquito. E qual é o vetor do coronavírus? Não é o mosquito. O vetor do coronavírus somos nós, o ser humano. Somos nós que levamos o vírus de uma pessoa a outra. Uma pessoa doente tosse na minha cara, eu fico com o vírus, não sei, vou passar para uma pessoa que está saudável e ela vai ficar doente.
Se eu, no momento, recebo o vírus, eu sou o agente transmissor. Não, eu não posso ser eliminado. Ninguém vai me matar. Seria desumano, né? Correto? Então, o que se faz? Para não se matar, o que faz? Tem que colocar isolado. Tem que evitar a circulação. É como se a gente chegasse para o mosquito e falasse: olha, mosquito, você não pode voar, tá? Fique aí no seu canto. Porque o mosquito não voando, não vai ter dengue. Se o homem não circula, não haverá proliferação do vírus. É simples assim. Uma coisa que eu preciso dizer, em Minas Gerais, o termo que eles usam para favela é aglomerado. Né? Tem um grande aglomerado lá, chamado Aglomerado da Serra, na Grande Belo Horizonte, e é a favela. Esse termo aglomerado explica muito bem o que significa isso. Eu moro numa casa confortável, grande, com bastante cômodos, e se houvesse necessidade, se eu tivesse um idoso aqui, tá? Aqui em casa tem hipertensos. Tem hipertensos e tem pessoas com problemas alérgicos, com bronquite. São pessoas que podem desenvolver a forma mais aguda da doença. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso velhinho, vamos pegar o nosso diabético, vamos pegar o nosso hipertenso e colocar dentro de um quarto por o tempo necessário. 15 dias, 21 dias. Vamos lá, vamos levar comida para ele, vamos alimentá-lo, vamos fazer um banheiro só para ele. Tem um cômodo com banheiro exclusivo, isolado dos outros habitantes aqui da casa, e que a pessoa poderia ficar isolada. Mas quando você olha para um aglomerado, para uma favela, olha para a periferia, você vê que não é assim que acontece. E você vê todo mundo misturado e junto, é criança, é o velho, é o doente, tudo no mesmo cômodo. Como é que vai separar isso? Como é que a gente vai olhar para essas pessoas e dizer: olha, você é jovem, você pode sair e vai trabalhar. Talvez você fique doente. Não é uma coisa exata que somente que jovem não fique doente com isso. Ele pode ter uma complicação sim, mas o grande problema dessa complicação é justamente a quantidade de pessoas que buscam ao mesmo tempo um tipo de tratamento de UTI e não vão encontrar, porque vão estar todos ocupados. O que vai fazer? Vai desligar um que esteja lá ligado a um respirador para dar um que está entrando? É isso que foi feito na Itália. Está entrando um mais novo e tem lá um velhinho lá de 90 anos no respirador, ele prefere desligar o velhinho que já viveu 90 anos e coloca um de 50. E se for seu pai que estiver ali? Ou se for alguém que já esteja realmente em estado crítico, mas nunca se sabe, ele pode se recuperar durante 21 dias. Ele pode estar nos 19 dias lá e chega alguém em estado mais crítico e fala: não, mas daqui a 2 dias com certeza ele vai morrer. E se ele não morrer? Eu vou desligar agora porque eu preciso liberar um leito vazio. Quando se fala em limitar a circulação das pessoas, e esse gráfico que eu mostrei anteriormente explica muito isso, quando eu faço a alegoria com a dengue, é para demonstrar que a única coisa que nós podemos fazer para, no momento, evitar a falência do sistema de saúde público é isolamento social. É colocar na rua somente as pessoas que precisam trabalhar, diminuindo a circulação daquelas pessoas que não precisam ir para o trabalho. É isso que as grandes cidades estão fazendo. Nós estamos numa guerra, sim. E olhando para a história, eu me inspiro na resistência francesa, que eles foram invadidos por uma força inimiga e eles estavam ali resistindo contra o inimigo, como podiam, porque o inimigo era mais forte. Ele tinha um poder bélico muito superior às forças nacionais.
invadiram completamente a Europa, tomaram conta da Europa e subjugaram toda uma nação. Mas houve resistência. Essa resistência foi que conseguiu vencer essa guerra. Essa comparação que eu estou fazendo agora é porque os nossos estados, eles têm uma dependência muito grande da União. Veja o nome, União, que é o governo federal. E o que eu vi, ouvindo tanto o discurso do presidente quanto hoje o discurso do ministro da Saúde, é que não há uma sintonia. Não há uma única voz, um único discurso. O ministro da Saúde fala uma coisa, ele fala para os governadores. O ministro da Saúde fala para a nação. O Bolsonaro, ele fala para uma plateia, para um grupo muito restrito de apoiadores, de gente que não pensa no ser humano. Pensa no seu próprio umbigo, no seu próprio negócio. E a gente tem que, nessa hora, unir as pessoas, explicar muito bem como foi explicado pelo ministro Mandetta, e ignorar, fazer resistência a Bolsonaro. Eu acredito que o que os governadores estão fazendo é o correto. Infelizmente, o poder que poderia haver de união do Brasil contra o coronavírus perde o protagonismo do governo federal, sobrecarrega o ministro da Saúde, que a cada bobagem que o presidente fala, ele tem que ir à nação, tentar nos fazer convencer que aquelas palavras do presidente não foram aquilo que ele quis dizer, quando não há como explicar o inexplicável. Menosprezar a gravidade dessa doença, chamando de resfriadinho, e criticar novamente a imprensa e os governadores que estão na linha de frente. Os governadores e as prefeituras são a linha de frente, eles estão aqui, no nosso estado. Eles estão recebendo informações dos seus hospitais, da sua equipe de saúde, estão correndo atrás. Tem estados que têm mais recursos, estados que não têm menos recursos, e os estados com menos recursos é que precisam da ajuda do governo federal. Então nós precisamos de um governo que seja consciente da necessidade de cada estado. Esse momento é de união e que novamente vem o presidente trazer a discórdia. Não é possível isso. Não dá mais para acontecer alguma coisa e entrar alguém tentando interpretar aquilo que foi dito quando não se consegue interpretar o que não se interpreta. É aquilo que está lá e ponto. Bem, eu encerro por aqui hoje. Eu acho que dei minha contribuição para refletir sobre esses acontecimentos, esses últimos acontecimentos. É uma loucura, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que filtrar e tentar retirar o que tem de melhor. O de melhor é novamente a união do povo brasileiro. O de melhor é confiar nas nossas equipes de saúde, é incentivar nas redes sociais, elogiar as pessoas que estão na linha de frente, ou diretamente nos hospitais, ou nas farmácias trabalhando, nos supermercados trabalhando, nos bancos trabalhando, nos serviços essenciais, polícia militar, bombeiro, esses não podem parar. Essas pessoas merecem o nosso carinho, porque elas estão ali. Mesmo que tenha um idoso dentro de casa, uma pessoa que esteja convalescendo, ou algum grupo de risco, eles vão estar lá, eles precisam estar lá. Estão tomando todos os cuidados, consigo e com sua família, nos ajudando a vencer essa guerra. Nós fomos invadidos por um inimigo invisível que tem um aliado. O aliado desse inimigo invisível, nesse momento, se chama governo federal, na verdade se chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o aliado do coronavírus, nesse momento. E que para vencer essa guerra temos que fazer uma resistência.
E a resistência é apoiar os nossos governadores e apoiar os prefeitos de todas as cidades que estão na linha de frente combatendo esse vírus. E que Deus nos abençoe e que nos proteja.